Como estamos? Estou aqui mais uma vez, diante de uma plateia tão linda, maravilhosa, que é tu, Filho de Deus, do Deus vivo, um povo eleito de boas obras, deuses, porque assim a palavra diz lá em Salmo 82, 6, Vós sois deuses, está escrito, porque sois todos o quê? Filhos do Altíssimo. Então quem é filho de Deus é o quê? Deus. Filho de gato é o quê? Gato. Filho de cachorro é o quê? Cachorro. Filho de Deus é o quê? Deus. Você tem que entender isso. Acordar e dormir pensando dessa forma. Tudo bem com vocês? Olha, estou trazendo boas novas, boas notícias, porque meus pés são formosos. Eu não vim trazer para você aqui diabo, inferno, condenação, morte, apocalipse. Hoje, com o mundo do jeito que está, só fala em Apocalipse, o livro da revelação, que para nós que somos da graça, não é o livro da revelação. O livro da revelação são os livros de Paulo, as 14 epístolas, a qual traz visões e revelações. O livro, infelizmente, de Apocalipse para nós é uma certa confusão que tem ali. Que, no entanto, pessoas ficam tentando interpretar e cada um traz aquelas loucuras, aquelas burrice, aquelas imaginações mais fúteis, mas sem base, sem fundamento que é Cristo. Estou aqui para trazer boas novas. Você é um abençoado. E como estamos aí no mundo, um sufoco, isso existe. Essa pandemia ainda não para, ela continua. E as pessoas estão relaxando, principalmente nós cristãos. Temos que examinar bem, porque essa pandemia, esse vírus mata, e está matando muita gente. E muitos crentes evangélicos já partiram, pastores, pastoras, obreiros já foram. Quantos filhos de Deus já partiu prematuramente por causa desse vírus? Porque se ajuntaram, estão ali aglomerados, estão ali louvando Deus e o protocolo. Quanto mais você canta, mais você libera esse cuspe, saliva sai com mais intensidade e fica no ar. E como vocês ficam ali em quatro paredes, porque ali é dito que é igreja, e não é, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, e ali as pessoas acham que estão imunizadas. Não estão não, abençoado. Abre os teus olhos, ela continua. Olha, mantenha a distância, mantenha a higienização das mãos, não vai para qualquer lugar, usa máscara, em devidos lugares você tem que usar. Vamos atender os protocolos, porque isso é sábio, isso é cuidado de Deus para nós. Assim é? Você é um abençoado, completo, mas sábio. Tu não é um desesperado, um louco que sai aí gritando. Não. Você tem pés no chão, você tem estrutura. Assim é? E eu estou aqui para dar crescimento para você. Você não pode parar de ouvir, porque a minha função é pregar. Eu aqui, como ministro de Deus, é pregar a palavra de Deus. E você, como ovelha, não é pregar, é ouvir. Não é orar, é ouvir. Porque a fé vem por ouvir. Lá em Hebreus 2:1 ele diz: por isso apeguemos as verdades ouvidas, não é lidas, as verdades ouvidas com mais firmeza. Você é ovelha, então você consegue apegar as verdades ouvidas com mais firmeza, para que delas não desviemos. Quantos estão desviados dessa palavra da graça? Aí um diz: não, pastor, ele está desviado do Senhor. Eu não sei disso, não.
Ovelha não desvia do Senhor, Deus não perde ovelha nenhuma. Ele diz, minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém consegue tirar a ovelha de Cristo. Ninguém. Saiba disso. Você está firmado nas promessas que o Senhor trouxe. Eu e você, estamos tranquilos? Abba, Pai, você pode dizer, recebo e glória a Deus. Sou do Senhor e não me perco mais. Agora, as verdades você pode perder. Você me ouve, daqui a pouco você está ouvindo uma pessoa falando que você pode perder a salvação e você diz, aleluia, glória a Deus. Eu digo que não há pecado, vem um aqui e diz que você é pecador. Eu digo que o diabo já foi destruído, vem um aqui e fala que ele está ao seu redor aí. Olha, que confusão. Ou você confia na graça ou confia na desgraça, um dos dois. E eu estou aqui para trazer a graça, as boas novas para ti. Assim é, abençoado. E nós vamos deter um pouco num tema aqui que é importante para o nosso crescimento espiritual. Estou com minha Bíblia aqui e com algumas anotações para que eu possa me coordenar e trazer sabedoria para ti. Assim é? Então nós vamos falar aqui sobre tristeza. Você fica triste? Lógico. Eu fico triste? Lógico, fico, porque está escrito que o Senhor nos entristecerá também. Só que nós temos que saber qual tristeza que nós temos, que vem do Senhor, que vem do mundo. Deus te coloca triste, o mundo também, nós vamos ver isso aqui. E vamos ver aqui em Hebreus 12, 11, quando Deus nos coloca triste. Vamos ver aqui para nós crescermos e andar como os filhos de Deus, adultos e não crianças, bebês, não. E saberemos nos comportar diante da tristeza que Deus traz para nós. Ele diz aqui, toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Então, veja bem, mais tristeza. Então, a disciplina não é, muitas vezes, motivo de alegria, mas sim de tristeza. Porque a disciplina, ela é o quê? Dito pelo sistema que vai lá na lei de Moisés, chamado Pentateuco, que diz que disciplina é vara, é dor, causar dores no seu corpo, disciplina ele. Muitas igrejas têm isso, né? Eu tenho no nosso meio pessoas abençoadas que estão conosco e que dizem para mim, olha, pastor, na minha igreja, meu pastor me colocava de disciplina, em disciplina. Como que é isso? Sentado na cadeira. Eu não podia lá na frente cantar, eu não podia lá na frente citar alguma poesia, alguma coisa, porque eu estava em disciplina. Olha, isso é brincadeira de criança. E ela não é uma pessoa nova, não é uma pessoa criancinha, não é um menino de 5 anos, 10 anos. Não. É uma mulher adulta. E ela dizia isso, e eu comecei a rir, sabendo que isso acontece mesmo, mas por eu estar tanto tempo fora do sistema, eu achei que isso não acontecia, não, e acontece. Mas não estou falando dessa disciplina, eu estou falando da disciplina que vem do Senhor. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas tristeza. Então a disciplina que eu estou falando é correção na mente, é te educar na mente, fazer você dar passos firmes diante do Senhor sobre toda e qualquer situação aqui na terra. Disciplina, educar-se a andar no Senhor. Então ele diz toda disciplina. Então Deus nos disciplina em todas as coisas. Com efeito, não parece ser motivo de alegria, mas sim tristeza. E o que é essa tristeza? É quando nós falamos aqui, eu digo que você não é pecador.
e você foi ensinado há anos que você é pecador. Então eu estou trazendo uma disciplina do Senhor, que é após a cruz de Cristo, e depois de 45 anos levantou o apóstolo Paulo à morte de Cristo e foi levado ao terceiro céu e trouxe a graça de Deus. Trouxe uma disciplina para nós. Você tem disciplina na escola, não tem? Disciplina de matemática, ciência, geografia, física. Eu estou te trazendo uma disciplina da graça de Deus para educar a sua mente, para renovar a sua mente, para que o teu corpo e o meu corpo sejam o quê? Transformados. A imagem de Deus a qual fomos feitos, e com o passar do tempo, por não ouvirmos mais a graça de Deus, pelo sistema que trouxe a apostasia, desgraçou o crente. O crente pensa que ele tem diabo, o crente pensa que ele tem pecado, o crente pensa no inferno, o crente pensa que vai perder a salvação. Olha, eu estou te disciplinando, é o contrário de tudo isso. O diabo que eles dizem na igreja que sair, ele é o de Hollywood, aquele de chifre, de bocão, de rabo, de pé de cabra, de capa vermelha, que carão feio, aquilo é de Hollywood. E eu estou tirando, limpando isso da tua mente, que eu preciso de disciplinar você. Lá em Hebreus 2,14 diz que Jesus na cruz do Calvário destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo foi destruído e você tem que saber disso. E muitas vezes isso te entristece, porque você viveu a vida 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos no crente amarrando diabo. E eu digo que ele já foi destruído há 2000 anos atrás. Você pode ficar triste por causa disso. Porque eu sei que muitos crentes amam mais o diabo do que é de Deus, que é Cristo, Deus, porque a igreja deles só fala um demônio, diabo, Exum, orixás, tranca-rua, pomba-gira. Eles pouco ouvem de Cristo, e Cristo só é poderoso quando eles precisam dele para expulsar o demônio de alguém. Então, quando eu digo que agora o diabo já foi destruído, e que na tua mente 24 horas tem que ser Cristo, você entristece. Como eu digo, eles dizem que você é um pecador, eu digo que você não é mais pecador. E mesmo porque nós, gentios, não temos lei. O pecado veio pela lei, os 613 mandamentos. Se você cometia algum erro, desajuste, o judeu, ele era condenado por alguma lei dos 613 mandamentos. Ali era chamado pecado. Como eu e você, gentio, não temos lei, como diz lá em Romanos, o gentio não tem lei, então você nunca foi pecador. Olha, e puseram, infiltraram na tua mente, na minha mente, que eu era pecador. Aí veio uma palavra, diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi imolado na cruz como Cordeiro de Deus, e o seu sangue nos purificou de todo pecado. Isso é uma disciplina. Isso pode te deixar triste, porque você se orgulhava de ser um pecador, e eu digo que você não é pecador, você é santo. Lá em Efésios 1,4 ele diz, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele. Então você é um santo, você não é pecador. Isso pode te entristecer muito. E você dizer, esse pastor é louco, esse apóstolo é louco, como é que ele fala um negócio disso a vida toda? Meu pai, minha mãe, meus avós sempre disseram pecadores, pecadores. Agora esse homem diz que eu não sou pecador, e ele baseia na Bíblia ainda para falar isso conosco, e fala que Jesus levou os nossos pecados. Muito crente não sabe disso. Isso é uma disciplina, que o inferno, que inferno não existe, abençoado.
Ah, você vai receber a condenação de Deus, a mão de Deus vai pesar sobre ti. Eu digo, a mão de Deus te abençoou com todas as bênçãos. Como que Deus vai amaldiçoar quem é abençoado por Ele com todas as bênçãos? Olha, isso é uma disciplina que eu estou aplicando na tua mente espiritual agora. E você precisa de receber isso, você recebe? Eu sei que é difícil, diante de todo esse movimento, há anos, você como batista, metodista, pentecostal, neopentecostal, Igreja Universal, Igreja Quadrangular, Igreja R.S. Soares, Igreja do Valdomiro Lobo, e Lobão, né? Igreja Presbiteriana, Igreja Católica, eu aprendi isso, meu pai trouxe essa herança religiosa e eu digo que ela é quebrada quando a graça entra, porque a graça é melhor do que a vida. E ela está mudando a tua mente como mudou a minha. Eu era pastor do sistema, eu pregava isso, que havia pecado, o diabo expulsava, as pessoas iam lá na minha casa, de noite, pela noite, me buscar, porque estavam expulsando uma casta de demônio e eles não conseguiam, tinha pastor lá, não conseguia me buscar. Eu era um poderoso. Que coisa, hein? Depois eu descobri que aquilo tudo é falso, é mentira, porque convém agradar a Deus, e seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E eu te digo, você é um abençoado, você está me entendendo, porque você é ovelha de Cristo. Então, no momento da disciplina traz tristeza. Aí vem Paulo dando o decorrer disso, lá em 2 Coríntios 7,10, ele diz: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Em qual tristeza você está? A de Deus, que produz arrependimento para a salvação, ou você está na tristeza do mundo? Qual que é a do mundo? Eu pude colocar que você está debaixo da graça ou você está debaixo da lei? Hein? Aonde você está? É aí que nós vamos ver qual a tristeza que me pode assaltar. A de Deus, me disciplinando na minha mente, que eu falei o que é a disciplina, ou a do mundo, que é a do mundo da religiosidade. E esse mundo é cruel. E você tem que saber se você está debaixo da lei, se está debaixo da graça. Muitos eu pergunto, você está debaixo da lei ou da graça? Ele diz, da graça. Falei, mas qual graça? Os favores de Deus estão sobre mim. Deus, Ele me abençoa todo dia, eu peço a Ele bênção, eu vou lá na igreja, eles põem a mão sobre minha cabeça, eles oram, me ungem com óleo, fazem eu andar no sal, na fogueira santa de Israel, eles fazem banho de descarrego comigo, eu estou debaixo da graça. Não estou falando isso não. Graça é doutrina. E ele vem dizendo aqui em Romanos 6,14, ele diz o seguinte: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Então ele está falando sobre dois evangelhos aqui, o evangelho da lei e o evangelho da graça. Estou falando doutrina, não são favores, graça é um favor também, mas eu estou falando sobre a doutrina que Paulo traz, que são as 14 epístolas dele de Romanos a Hebreus. E ele tem dito aqui que a tristeza, segundo Deus, traz arrependimento para a salvação. Quem está debaixo da graça está vivendo a tristeza de Deus, uma disciplina que nos leva a uma tristeza, e é necessário, mas depois nós vamos ver que ela traz coisas maravilhosas, e que a ninguém traz pesar, não traz peso, sobrecarga, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. E é o que está acontecendo com os crentes, com os evangélicos. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então quem sente pecador sente o quê? Morto. Aí vem a tristeza. Você já viu que as pessoas
quando está chegando o final do mês, início do mês, que eles vão para a ceia, que não há necessidade mais disso, porque Cristo é em vós, não preciso mais tomar ceia, porque ceia tem sangue, que tem arrependimento de pecado, então a pessoa para tomar a ceia, ele fica ali se remoendo no canto, olha para aquele irmão que ele cometeu alguma injustiça, ou feriu ele sem querer, diz, eu não posso tomar a ceia se eu não pedir perdão pelo pecado, e o salário do pecado é a morte, eu estou morrendo aqui. Então essa é o pecado, a tristeza que produz morte. Todo final de mês é dessa forma. Princípio do mês, o crente se sente um mulambo, porque ele acha que o pecado que ele cometeu, o erro que ele cometeu para o irmão, Deus está vendo e vai cobrar dele, sendo que com Deus você está limpo pelo sangue de Cristo. Não há pecado, não há inferno, não há condenação sobre você, porque nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus já carregou tudo, o pecado não tem mais domínio sobre vós, sua mente é uma mente limpa. Lógico que você tem alguma indiferença com o irmão, é bom você ali confraternizar com ele e pedir desculpa ao pecado, sei lá, alguma coisa que faça com que aquele irmão não se sinta mais zangado contigo. É bom isso, né? Mas olha, o pecado contra Deus não existe mais, então não existe morte. Assim é? Então nessa tristeza do mundo é muito perigosa, do mundo religioso, quando uma pessoa desobedece lá ao pastor em alguma falta, alguma coisa, ele coloca ele de disciplina na igreja, ele fica triste, e aquela tristeza ali provoca morte sobre ele. Então, a tristeza que vem do Senhor e a tristeza que vem do mundo, qual você está? Você está debaixo da graça ou debaixo da lei? Você está ouvindo a lei ou ouvindo a graça? Olha, para ouvir a graça, você tem que entender isso que eu estou falando. Ou então você vai viver lá pagando preço pela sua salvação, para a salvação da sua família, sendo que os salvos já foram salvos antes da fundação do mundo. É só pregar essa graça e a pessoa crê, ela já é batizada com o Espírito, selada com o Espírito da promessa. Assim é, pessoal? Então estamos andando debaixo da graça de Deus. Então a lei não tem mais domínio sobre o mundo, porque lá em Romanos 10:4, Paulo diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei é coisa antiga, as coisas velhas ficaram para trás. Nós estamos na segunda etapa, a glória da última casa é melhor do que a primeira. Você não está vivendo o Pentateuco, você está vivendo as 14 epístolas de Paulo. Eu sei que no momento é difícil, você que está me ouvindo pela primeira vez, certamente aqueles que já me ouvem há anos, isso aí cai como luva para ele. Eu estou alimentando eles cada dia mais. Você que está ouvindo a primeira vez, você pode falar, esse pastor é louco, ele está falando coisas difíceis de entender. Não é a primeira vez que você está ouvindo. Calcula, examina, faça como os bereanos, ouve com toda avidez e depois vai consultar se as coisas não são de fato assim. Ouça outra vez, 3, 4, 5, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco isso está caindo como luva para ti, porque tira de você toda a condenação, porque nenhuma condenação, nenhuma, o que é nenhuma? Nenhuma, para aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo, você está ouvindo o Evangelho dele aqui agora, para te transformar, renovando a sua mente e o seu coração. Assim é, abençoado. Então, graça é maravilhoso, é você andar no Espírito, como diz Paulo lá em Gálatas 5,16, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Carne é lei, Espírito é graça.
Você está andando no Pentateuco do Antigo Testamento ou sobre os livros de Pedro, João e Tiago, eles são apóstolos de Deus. Eles não são apóstolos gentios. O apóstolo gentio é só o apóstolo Paulo. Você examina e vê o que eles fizeram, a qual Deus operou eficazmente neles, sim. Só que agora nós estamos na etapa da graça e não na etapa da circuncisão. Não, da lei. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Assim é, pessoal. Então, aquele que começou boa obra em ti, há de terminá-la. Deus começou uma obra agora em ti aí, que está ouvindo pela primeira vez, e aqueles que nos ouvem há tempo, Ele está dando condição de cada dia você estar se sentindo melhor na sua vida. Assim é, porque Ele começou a boa obra em ti, e Ele há de terminar até o dia final, que é o dia da transformação do meu corpo e do teu corpo. Porque Ele está formando Cristo na sua vida, através de mim que prego esse Evangelho, com ousadia, com coragem, com perseguição, com tribulações, que vêm sobre mim tremenda, e eu não paro de pregar, porque eu sei que você merece o melhor de Deus na sua vida. Você merece a melhor informação, porque ela trará glória sobre a tua vida. É o caminho sobre modo excelente, é a senda da vida que eu trago para você, o caminho de Deus para te levar a uma vida plena com o Senhor. Assim é, abençoado. Te deixo mais uma vez, mas eu digo, você é um abençoado. Assim é? Olha, e eu quero trazer para você também a responsabilidade de você como um cristão cortado na graça. Quanto ao semear, você deve continuar semeando. Semear não é um ato de obrigação, é um ato de revelação. Aqueles que já semeiam, no final desse vídeo, vem lá a conta para você fazer a sua semeadura. E semeadura, como eu digo, não é obrigação, é louvor. Quando Abraão viu Melquisedeque, ele pegou os melhores despojos e concedeu a Abraão, a Melquisedeque, que era quem? A tipo de Deus, de Cristo na terra. E ali ele reconheceu Deus e deu aquilo para ele, dizendo: eu te reconheço como o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, o Todo-Poderoso. Assim nós também, debaixo da graça, fazemos, porque nós somos descendentes de Abraão, nosso pai na fé, e somos imitadores dele também. E eu quero que você continue semeando. Aquele que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia com abundância, com fartura, com abundância há de ceifar. Cada um contribua segundo o que propõe o teu coração. Se você quer fazer isso mensal, você faz. Se quer fazer semanal, se quer fazer de 2 em 3 meses, não importa. Importa que isso esteja na sua mente. Porque quando você está semeando, você está dizendo para as regiões celestiais, para os anjos, que você creu nessa palavra e que você está junto nessa pregação do Evangelho do Reino. Porque quando metemos a mão no bolso é porque acreditamos. E o bolso a gente sabe que é difícil. Meter a mão e fazer. Muitas vezes a pessoa gosta dessa palavra, ele é só amante da palavra, ele não é praticante, porque ele não mostrou para os anjos que ele quer fazer parte desse reino. Como? Semeando a sua semente, o seu dinheiro nesse reino. Assim é? Então faça isso também, eu te peço. Isso vai ser bom para mim, é bom para mim, para muitos que semeiam hoje. Para mim, eles têm testemunha tremenda para contar. E a prosperidade, ela vem nessa hora. E quanto a miséria é a prosperidade, como a maldição desse dinheiro é essa palavra. Quando você obedece e semeia, você é cortado toda a maldição, toda a estrangeirice, todo o mal contra ti, porque anjos ministram a teu favor. Assim é? Te deixo mais uma vez. Eu sou o pastor e apóstolo Márcio Mourão, que te ama muito. Até já, estaremos juntos para sempre.